Não, obviamente não. O dinheiro não foi executado nas políticas que poderia ser executado, ele foi gasto com outras coisas. Foi desviado. Foi desviado. O dinheiro foi desviado. Não está guardado, não está entesourado. O sistema orçamentário é um sistema de caixa. É o que se arrecada no mês e se gasta no mês. Nós não temos os fundos, né? Mas nessa questão específica que nós estamos falando aqui, o que se arrecada é o que se gasta nos exercícios. Então, de 2012, 82, 2013, 76, já começou a crise, 2014 começou a crise, 2015, 2016 nós não fechamos ainda, mas pela primeira vez o orçamento, o número, ele será deficitário, o orçamento da Seguridade Social, nessa conta que a gente faz. Se tem algum problema? Nenhum problema. Nenhum. Zero problema. Por quê? Porque nesses anos todos, essa conta de superávit, o que aconteceu nessa conta? O orçamento da Seguridade Social socorreu o orçamento fiscal. Então o governo não tinha dinheiro para gastar, e aí olhou para a Seguridade Social, opa, tem dinheiro aí, deixa eu gastar o dinheiro da Seguridade Social. Então agora, em 2016, as aposentadorias foram pagas, em 2016. As despesas com saúde, bem ou mal, educação não, mas saúde e assistência social também foram gastas, bem ou mal foram gastos. Então, na realidade, vai ser deficitário, mas o déficit é coberto com orçamento fiscal. Então, beleza. Foi para isso mesmo que consta das receitas da Seguridade Social uma chamada contribuição da União. Então, a União ela tem a obrigação de socorrer o orçamento da Seguridade Social toda vez que ele precisar. Então, esses superávites, infelizmente, 2016, o ano da crise, será deficitário. Mas, na média histórica, nada absurdo, nada que não possa, o Brasil crescendo um pouquinho, ser recuperado. Eu já estou terminando, tá? Isso aqui só mostra a DRU, né? Agora ela vai aumentar, porque agora é 30%. Eu já falei para vocês que o número de 2017 é de 120 bilhões de reais. É muito dinheiro. E isso desmonta. Tem até uma situação em que o secretário de Previdência Social, que é careca, foi entrevistado e foi perguntado para ele isso, que é óbvio. Ué, como é que tem déficit na Previdência se você desvinculou 120 bilhões de reais? Aí não tem resposta, né? Realmente. Aí tem que dar uma escorregada. Mas só demonstra ao longo desses anos todos quanto que foi. Bom, eu vou parar por aqui, né? Eu fico aqui à disposição de vocês. A nossa estratégia está sendo, e de outras entidades, uma mobilização sem precedentes nos últimos anos, para ver se a gente sai dessa né? E está conseguindo. Nós estamos conseguindo. Se a gente tiver deixar essa reforma para o segundo semestre, ela não acontece mais. Se ela ficar para o segundo semestre, ela morre. Ela morre. Porque 2018 está aí. Aqui em Brasília existem 8 deputados federais. Esses deputados, eu acho que eles estão muito sossegados. Tirando uma, né, que é a Érica Pocai, que já se manifestou claramente que vai votar contra, os demais a gente não sabe, efetivamente, como é que eles vão votar. Acho que nós vamos ter que ter resultado desse pessoal. Né? Então, está vendo esses movimentos todos, são vários movimentos. Hoje tem a OAB está se integrando, está fazendo uma grande movimentação. Amanhã também tem uma outra mobilização muito grande. E pessoal, é isso. Se esses políticos não sentirem que a coisa está, o terreno está ficando movediço, que todo mundo está sabendo, está perguntando, né? Tem outro também que eu vou recuperar, um videozinho do deputado Reynolds Stefanes. Quem era Reynolds Stefanes? O Reynolds Stefanes é um deputado do Paraná. Ele foi, na época da reforma do Fernando Henrique, a PEC 33, ele era o ministro da Previdência. Então, obviamente, ele estava à frente, né, ele era deputado. E aí ele, essa semana, na semana passada, na comissão especial, ele está na comissão especial, ele falou que depois que ele sempre era o terceiro deputado mais votado do Paraná, que depois que teve a emenda, a PEC 33, depois da reforma da Previdência, ele nunca mais se reelegeu. Chegou a ser quinto suplente.
5º suplente. Assim, ele falou assim, pois é, assim, tem que tomar cuidado, porque quando eu fui ministro, eu fiz a reforma e eu nunca mais me reelegi. Fiquei sempre na suplência. E eu era sempre o terceiro mais votado. Então isso aí, isso vai viralizar, obviamente, né? Mas é um recado. O deputado que votar contra o povo, a favor da reforma enviada pelo governo, não vai votar. É esse que tem que ser o recado que a gente tem que dar para esse pessoal. Tá? Então, pessoal, é isso. Não acreditem na propaganda oficial do governo. A gente tem esses dados todos à disposição. A gente está sofrendo essas retaliações, mas a discussão aqui, a gente até deixa a questão dos números, aquilo que eu disse, né? O setor de tour, os números, eles acabam dando, né? Confessando aquilo que você quer que eles confessem, mas a questão maior é constitucional. A Constituição diz uma coisa, o governo não cumpre. Tá certo? Então, pessoal, obrigado, tá? E fico à disposição de vocês aí. Eu quero agradecer aqui ao Floriano e não sei como é que está seu tempo, a gente gostaria de abrir o plenário aqui para algumas perguntas. Né? A Gorete pediu ali e o Vitor, peraí, vamos devagar aqui para a gente botar lá. Gorete, Vitor, Divino, Chico, Henrique, Romar. Todo mundo, ok? Gente, a gente só pede, o pessoal que sabe que depois a gente vai votar a nossa participação amanhã, tá? Nos eventos. Então tá lá, Gorete, Vitor, Divino, Chico e Romar. Mais alguém? E Henrique. Henrique. Miriam. Fernanda. Vera. Acabou? Tá, vamos lá, vamos comer. Gente, a gente pede só que as pessoas não se delonguem muito para a gente poder ser todo mundo cedo. Vamos lá. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação a esses dados da tabela ali, que eu nunca tinha visto, né? Mas eu vi que tem uma tendência, talvez pudesse voltar o slide, tem uma tendência de diminuição do superávit. Se tem alguma análise sobre isso. Falou que esse ano vai ter um déficit, apesar de não ser importante, né? Mas porque tem um acúmulo de superávit, mas ao longo dos anos tem uma. É interessante que fala no microfone. Né? Não estou ouvindo, não? É porque eu estou tentando gravar. Ah, tá. Vou repetir o que a Fernanda está querendo gravar. Então, em relação à tabela, ele tem uma tendência de diminuição do superávit e que esse ano ele falou que vai ter um pequeno déficit, né? Se tem uma análise, então, sobre isso, a tendência, né, no médio, longo prazo. E a outra questão é que você falou que tudo isso é em relação a parte da Constituição que fala da Previdência e INSS, né? Isso não inclui servidor público. E aí, sobre o regime de servidor público, como que fica? Porque eu realmente não dei uma olhada na PEC, então não conheço o texto ainda, mas as notícias que a gente está vendo é que inclui tudo, exceto militares, né? Por uma pressão, o governo vai incluir os militares. E talvez também não os policiais, né? Já estão querendo tirar os policiais também. Mas então, como é que fica? É a previsão dos políticos também não deve estar. Dizem que tá, né? Mas na hora H lá eles fazem um artigo lá e tiram, né? Então eu queria saber como é que é essa composição? A gente vai. Eu vou falar primeiro, porque depois eu esqueço. Tá, ok. É porque depois a gente vai fazer bloco de 3 para ficar. Quando a gente olha isso aqui historicamente, né, os números foram até mais robustos. Realmente a atividade econômica era fundamental porque é onde se extrai os impostos. Né? Então, é isso que eu tô, a tendência não, o número de 2016 era negativo, pela primeira vez. Como é que você recupera isso? Uma recuperação normal, que se espera, que não dá para o Brasil continuar estagnado desse jeito. Né? Então, Ou seja, essa queda não é histórica. Não ela é representa o período. E quando a gente olha aqui, eu não trouxe, por exemplo, 2008. 2008, com a primeira crise econômica do governo do presidente Lula, aconteceu a mesma coisa. A queda foi assim.
Mas por que aconteceu aquilo? Mas aqui foi proposital. Foi a política econômica que o presidente Lula adotou à época foi contracíclica. Então ele usou dos recursos da Seguridade Social para fazer com que a economia voltasse a funcionar. Agora a gente vai esperar para ver se esse resultado vai se repetir. Eu acho que não. Tá? Então, a sugestão é apresentar uma série maior, porque Sim, tá. Mas a gente vai explicar isso, então eu vou pegar desde 2008 pelo menos. Vamos fazer 10 anos então, pegar de 10 anos, mas eu vou alterar isso para a gente poder tocar nesse ponto da crise econômica lá de trás e até para fazer o contraponto com o remédio que está se adotando agora. Esse remédio agora é ruinoso. Uma relação direta com relação ao PIB e o crescimento. Isso. Beleza, a gente pode fazer isso. E a outra questão, a nossa, eu até tenho uma apresentação aqui dos pontos, vocês querem? Não, são 12 pontos da reforma. Pode ser? Tá bom. Eu acho que aí já matamos as dúvidas. 12 pontos. Como é que é? Quem não assinou, gente? Esse Tem aqui é porque presença, tá tá? Isso. Vamos lá. Então, unifica os regimes do setor privado e do setor público nas 3 esferas do poder, nos 3 níveis que passam a ter as mesmas regras. Então, a partir da aprovação, as regras serão as mesmas. Continua havendo a diferenciação, né? Ou seja, continua existindo um regime próprio, no caso do nosso servidor público, mas as regras serão as mesmas. Essa é a proposta da FIA. Não, a proposta do governo. Esse aqui é o que o governo encaminhou. Eu estou fazendo a leitura. Não, mas se fizesse a proposta, eu apoio. Nem saía vendo daqui. Não. Isso aqui é a PEC 287. Tá? Então, o Centro de Transição diferente. O que o governo fez? Ele pegou o pior do regime geral e constitucionalizou. Então, aqui eles me dão um gancho para eu falar o seguinte. O gancho é o seguinte. Nós tínhamos a Constituição cidadã, a esperança. Não, tudo é a luta, não, vamos regulamentar a Constituição, vamos regulamentar porque está lá, o direito está garantido, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar a database, né? Nossa, né? Todo ano, né? A gente querer, né? E agora o que o governo fez? A Constituição agora vai ser uma Constituição carrasca. Lembra da emenda 95? Quando vier o próximo governante, daqui, se ele, né? Em 2018, ele vai ser eleito, vai mentir, obviamente, né? Dependendo de quem seja, né? Mas o que ele vai dizer? Ele vai chegar depois e falar: olha, gente, aumento salarial, aumento da saúde, olha, tem uma emenda constitucional que me proíbe, eu queria, sabe, mas não posso aumentar o gasto com saúde porque é lei de responsabilidade fiscal. Então, a Constituição está sendo alterada nisso, está se constitucionalizando aquilo que de pior tem no regime geral, que nem deveria ser objeto de Constituição. A crítica que fazia não era essa, que a Constituição era muito extensiva, que ela era engessada. Aí agora você vem, engessa e aumenta a Constituição. Então o que é isso? Isso realmente é para satanizar a Constituição Federal, tirar a nossa última esperança que a gente ainda tinha. Não, eu tenho uma Constituição cidadã que me garante, eu vou lutar. Não, agora não vai adiantar. Por isso que essa reforma, ela é assim, se ela passar, acabou. Então, primeira coisa, a aposentadoria unificada nas regras. A transição são diferentes, mas as regras são as mesmas. E a grande novidade, pessoal... Primeiro, porque já está dessa forma, né? Para o pessoal de 2013, né? Sim. Vai ser extensivo a todos. FUNPRESP, agora o FUNPRESP vai ser obrigatório para todas as esferas dos 3 níveis. Não, mas tudo bem, a partir de 2013. Para quem entrou antes de 2013? Não explica como que vai ficar de verdade. Não, para nós, para quem está no... Tem 2 situações. Você tem 45 anos? Não tem. Regra nova. 45 anos é regra nova. Isso eu vou falar já. Vocês só dentro um pouquinho que eu já falo. Pessoal, não tem mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Acabou. Agora só por idade. Você só tem o seu direito aos 65 anos de idade que você pode implementar. Então isso é para os novos e para aqueles que não tenham 45 anos se homem, mulher, e 50 se homem na data. Se você for azarado, desculpem o termo, não gosto de falar azar, mas isso vai acontecer, né? O cara por um dia. E
Isso tem, nós temos vários exemplos, porque já é a quarta reforma da Previdência, pessoal. Então já é a quarta transição. Então acabou. É 65 anos. E aí você tem que ter pelo menos 25 anos de contribuição, que hoje no INSS é 15. Hoje no INSS são 15 anos. Mas não, passa a faca, ó. A partir de agora é dessa forma. Acabou a aposentadoria do tempo de contribuição. Regra de transição. Está aqui, ó. Acima de 50 anos homem e mulher acima de 45 anos. Se tiver, paga um pedágio de 50%. Então, eventualmente, alguém que tenha 20 anos, vai ficar 30 para pagar de pena, né, que eu falo, a pena, né? Então, eu, por exemplo, faltam 4 anos para me aposentar. Aí eu vou ter, minha pena vai ser apenada, eu vou ficar 6 anos, porque eu tenho mais de, não pareço, mas eu tenho mais de 50 anos de idade, tá? Eu tenho aqui a regra de transição, é isso. Isso aqui é tão absurdo, que o bode maior da reforma é esse. É o mais mal cheiroso. Tem vários bodes, mas esse aqui é o mais mal cheiroso e esse provavelmente já será expelido pelo próprio relator. A gente já sentiu que essa regra vai ser melhorada. Bom, uma coisa é você ter o direito a se aposentar. Você conseguir chegar aos 65 anos de idade, né, vivo, né, 65, né? Outra coisa é, quanto eu vou ganhar? Não tem mais aquela história de a gente se aposentava, né? Não, agora a regra de cálculo será outra. Então você pegou de que pior existe do fator previdenciário, misturado com a fórmula 85, 95, 90, 100, e veio essa novidade. Então agora a remuneração, ou seja, quanto você vai receber de proventos, terá uma mudança de cálculo, terá uma regra de cálculo que será dessa forma. E vejam que aqui nós colocamos 80 remunerações mais elevadas, mas na realidade isso aqui são todas as remunerações de 94 para cá. O que significa que a média, se você ficar um ano desempregado, então a sua média vai cair. Entendeu? Então, isso aqui tem que dar salário menor, a variação. Não tem mais essa questão de 80%. Isso aí vai ser, a gente já sabe que não será dessa forma. Tá? E aí a conta é essa: na hora que você chegou aos 65 anos de idade, você tem 25 anos de contribuição, então o governo te garante 51% mais 25%. Ok? Então dá quanto? 76%. 76%. Você começa daí, o que para chegar a 100% significa 49 anos de tempo de contribuição. Certo? Se essa regra passar, eventualmente alguém que tem a possibilidade de se aposentar antes, tem que fazer conta. Tem que chamar um contador, fazer conta, por conta de que é uma mudança muito drástica e tem repercussões muito sérias. Entendeu? Então, do jeito que passar, a gente vai ter que fazer conta, vai ter que arrumar um contador, o sindicato vai ter que ter lá vai ter que distribuir ficha, né? Porque todo mundo vai fazer conta. Regime especial, esse aqui não tem muito a ver, eu não sei se nós temos, o pessoal do IBAMA, se tem alguém que tem direito à aposentadoria especial, acho que não, né? Esse é por servidor público não foi regulamentado até hoje, mas, de qualquer forma, isso aqui está sendo severamente atingido. O que se garante para esses regimes especiais são 5 anos, mas aquela situação, a professora, ela tem que ter passado a vida inteira na sala de aula. Na sala de aula. Com 65 anos de idade, ela tem que estar dando aula, senão não vai ter os 5 anos de redução. Entendeu? Então a coisa ou seja, praticamente extinguindo esses regimes especiais, que era uma coisa que se dava, né, em função dessas atividades. Vamos lá. Aposento integral para os novos servidores públicos, isso aqui já tinha, né? E os estados terão que criar fundos de previdência complementar ou aderir aos fundos. Vai ser obrigatório. Os estados não poderão mais ter os seus regimes, como nós temos da União, os RPPS, abarcando todo mundo. Não. Ele pode até manter o RPPS, mas o teto do regime geral,
E aí ele vai ter que aderir, vai ser obrigatório, tem 2 anos, depois de aprovada a reforma. O que eu entendo é isso, é que se o Estado não criar a Previdência Complementar, a União vem de ofício e fala, olha, a partir de agora você, servidor novo, vai ter que aderir ao FUNPRES. Okay? E tem, nessa questão do FUNPRES, existe aí, a gente nem fala aqui, mas é que existe aquele pulinho do gato. É a possibilidade de contratar uma previdência aberta. Que é isso que o mercado quer. O mercado quer isso. Ele quer o pessoal que tem mais renda, ele não quer o cara que ganha o salário mínimo. O cara que ganha o salário mínimo está ferrado, não tem renda. Quem ganha 2, quem ganha 3, não é isso? A gente sabe que não sobra. Isso não vai, a mocinha do Bradesco não vai ligar para ele para vender o plano de previdência privada. Mas para quem ganha mais, e principalmente o servidor público, que tem um salário melhor, o FUNPRES para mim está com os dias contados. Ele vai virar tudo, todo mundo vai levar, ou vai ser incentivado a aderir a uma previdência privada. E aí a gente sabe que a previdência privada tem esses mecanismos que pouco transparentes. Bom, a questão do legislativo, que todo mundo fala, não acabou a previdência acabou só para os novos, ou seja, daqui a 2 anos tem eleição, se entrar algum deputado novo, algum governador novo, aí é que ele vai, então, ser obrigado a ficar no INSS. Tá? Hoje a União tem um regime diferenciado para os deputados, Até está saindo matéria esses dias, São 513 deputados, mas na realidade tem 1.276 na conta, que se paga para esses deputados que já estão aposentados. Essa é outra questão muito séria daí que eu falo para o aposentado. Pessoal, aposentado, aqui, a sacanagem aqui. Então, um exemplozinho fácil, vamos lá. O casal, os 2 aposentados, o senhor e a senhorinha, geralmente o homem morre primeiro, isso é estatístico, por isso que a gente fala pensionista, tem pouco, ou pensionista, é a pensionista. Aí, uma seguinte situação, R$1.000 cada um, R$1.000, uma aposentadoria, isso vale para todo mundo, servidor público e também o regime geral, o INSS. E já agora, na hora que a medida provisória entrar em vigor, vai ser assim. O cara não pode mais acumular. Não pode mais acumular. Não vai poder mais acumular. Você vai ter que escolher entre um ou outro. Mas você pode, lá na frente, você pode rever e ficar, ou com a pensão, ou com a aposentadoria, é óbvio, Mas isso aqui é a grande sacanagem. Outra, mais uma. Isso aqui é estelionato. Gente, nós contribuímos dos 11% que a gente paga, tem um percentualzinho lá que é para a pensão. Agora, eu não vou poder deixar mais a pensão, porque minha esposa vai ter que escolher, como ela ganha igual a mim, ela também é servidora, vai ter que escolher, ou ela fica com o salário dela de aposentada, ou fica com a pensão que já está, hoje já é diferente, já é 70% do que excede ao teto do INSS, já está mexido, já tem uma regra diferenciada, mas agora acabou, não vai poder mais acumular. Por isso que eu falo, aposentado, você está mexido, vão mexer com você também, com a sua vida, tá? Trabalhador rural, aqui é que eu acho que o governo está começando graças a Deus, eles erraram, Isso aqui, a contagem, isso aqui é um argumento de peso, assim liquidando a aposentadoria rural. A grande conquista da Constituição de 88, que foi dar ao rural a aposentadoria a fortuna de um salário mínimo, aos 60 e aos 55 anos de idade, agora tem que ser aos 65 para todo mundo. Então a mulher já leva uma lambada, Já vai, a mulher, mesmo que agora 65 anos de idade, de uma vez só, ela foi elevada, Com todas as políticas públicas, com certeza, vão também ser elevadas para a mulher, com certeza. Mas o trabalhador rural, aqui, é um dos mais absurdos que existem. Ele vai ter que contribuir por 25 anos. Então ele não pode mais, tem uma transiçãozinha que eles preveem, mas hoje o sistema de financiamento desse trabalhador rural, de economia familiar, ele é assim, sobre o produto rural que ele vende,
ele se financia de uma maneira não direta, indireta. Agora não. Vocês imaginam aquele cidadão rural lá do interior do Nordeste, naquela 6 anos de seca, agora ele vai ter que uma vez por mês, mas parece que não é uma vez por mês, mas ele vai ter que separar o dinheirinho, ou seja, ele vai ter que vender a produção rural dele na cidade, aí do dinheiro, aí ele vai ter que ir no banco e vai pagar a sua contribuição ao INSS. Gente, isso não vai acontecer, não vai. Então nós estamos brincando com a economia agrícola, nós estamos brincando com os pequenos agricultores. Isso aqui está jogando esse povo todo na miséria e vai jogá-los nas cidades. Eles não vão morrer de fome lá onde eles estão, eles vão vir para cá, com certeza. Vai haver um êxodo rural muito grande, porque eles não ficarão mais nas suas localidades, porque não terão mais condição de se aposentar. A pensão por morte, detalhe, né? Eu esqueci de falar, né? Além de não estender, a regra agora é diferente. Então a regra agora será essa, 50 mais 10. Então a regra nossa hoje de servidor público, que é 70% do que exceder ao teto do INSS, ou seja, para quem tem a paridade, a integralidade, todos os quesitos, você vai ter agora, não mais isso, você vai ter 50%, mais 10% por causa da pensão e mais 10% por conta de cada beneficiário. Quando o beneficiário faz a idade de 21 anos, se eu não me engano é 21 anos ou 24 anos, o que acontece com a pensão? Não é reversível, ela não volta. Então, eventualmente, uma família que tenha 4 filhos, quando os 4 filhos, ao invés de 100%, passa para 60% quando eles atingirem a maioridade. Então, muda isso também. E o BPC, o benefício assistencial, que hoje é 65 anos de idade e passa para 70. Então, é a mesma coisa. Seria mais honesto falar, eu não vou pagar mais o BPC do que estabelecer essa regra, essa idade de 70 anos, que não tem nenhuma lógica. Assim, óbvio, né? A lógica existe, a lógica é de exclusivo. Então, em linhas gerais, o 12º ponto é esse, a regra de transição, né? Que essa que eu acho que é o que deve cair, é o bode maior, que deve, mas é aquela história. Se a gente ficar quieto, passa. Se a gente ficar quieto, ele passa. Tá? 45 anos ou 50 anos. E a revogação das regras de transição. Aqui que eu acho que tem uma pegadinha, mas isso aí eu não sou o mais especialista, o advogado que conheça mais profundamente isso, porque eu entendo, assim, eu faço uma avaliação mais pessimista. Eu que tenho direito à paridade e à integralidade, ou seja, eu entrei antes de 98 no serviço público, eu tenho paridade e integralidade, e eu tenho receio de que não é bem assim não, porque eu estou revogando as regras de transição das 3 emendas constitucionais. Eu tenho receio que na hora que forem aplicar, na hora que o recurso humano for aplicar a Constituição, na hora que vier a lei ordinária, se isso vai ser respeitado. Então eu vejo realmente como muito imprecisa a redação. Mas isso é uma neura minha, tá? É uma neura. Eu mesmo não sou, não é posição. Mas de qualquer forma, essa regra de transição é a maior das excrescências que a gente tem na proposta. São 12 principais, tem muito mais, né? Mas eu acho que eu respondo a pergunta da colega. Ok, pessoal, agora a gente tem Vitor de